Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E olha só, sempre que eu falo aqui sobre política, né? O presidente esse pode ganhar, o que vai acontecer com a Bolsa de Valores, se outro presidente ganhar, o que vai acontecer com a Bolsa de Valores. E eu acabo mostrando para você que eu não ligo muito para qual presidente vai ganhar em relação aos meus investimentos. E quando eu falo isso, muita gente, né, se desespera e começa a guerra, né? Como eu já sei que vai começar aqui nos comentários somente pelo fato de eu anunciar o tema desse vídeo aqui. Então, o que eu quero mostrar para você hoje aqui é o que aconteceu com a Bolsa de Valores em cada presidente que passou e por que eu estou um pouco me lixando aí para qual presidente vai ganhar em relação aos investimentos. Eu até tenho as minhas preferências políticas aí, né? Sei qual candidato eu vou votar, mas não por conta dos meus investimentos, porque eu acho que isso influencia muito pouco. E sim, por outras questões que o mundo não é feito só de investimentos, né? Agora, para o assunto investimento, eu diria para você, relaxa. Relaxa porque, independente do presidente que ganhar, pode não mudar muita coisa. E eu vou mostrar isso aqui na tela. Então, se é só a primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Sou um brasileiro que alcançou a liberdade financeira e hoje estou aqui para ajudar você a alcançar a sua. Lembrando que no dia 4, 5 e 6 de setembro eu vou fazer um evento O Fim do Ciclo, inclusive para ajudar você a entender esses lances da bolsa e ver como o presidente não é tão importante assim. Lá eu vou te ensinar a investir da melhor forma de acordo com cada momento da economia aí. E quem estiver participando do evento vai ganhar descontos para se tornar aluno 500 Pratas. Vou deixar o link da inscrição aqui na descrição, beleza? Então olha só, vamos lá. Eu começo aqui compartilhando um gráfico com vocês, que é muito importante. Vou abrir um pouco mais a tela aqui porque esse gráfico está meio pequeno, certo? Esse gráfico aqui eu peguei lá do Clube de Poupadores, da clubedosPoupadores.com, lá desse site, que eles vão atualizando constantemente esse gráfico aqui, tá? Então o que mostra aqui? Eu tenho vários presidentes da história aí do Brasil e aqui embaixo o índice Bovespa relacionado com cada presidente, né? Então, eu tenho aqui ó, o Collor, o Sarney, Collor, Itamar Franco, o FHC, né? Depois veio o Lula, Dilma, Temer e, por fim, o Bolsonaro. Então, fazendo uma análise rápida aqui, eu vejo o que aconteceu com a Bolsa em cada presidente que passou. E por que isso aqui é importante, galera? Porque eu vejo muita gente fazendo o seguinte, dizendo, eu voto, por exemplo, a galera olha esse gráfico aqui, ó. Eu voto no Lula porque olha o que aconteceu com o índice Bovespa na época que o Lula estava lá. Beleza, e de fato, se eu for olhar aqui, ó, por exemplo, eu pego o Sarney, subiu, não saiu do lugar. Depois veio o Collor fez a bolsa subir, né? Todas as cagadas lá e confisco de poupança, escambau a 4, mas a bolsa subiu. Talvez porque a galera tava fugindo da poupança e indo pro índice Bovespa, porque ações ele não confiscou. Fica aí mais uma segurança já, pegando esse gancho para investir em ações, né? Depois veio o Itamar Franco, né? Bolsa subiu. Fernando Henrique Cardoso, bolsa subiu também. No primeiro mandato, no segundo já caiu bastante. Aqui, quem não gosta muito do Lula costuma dizer que isso aqui foi medo de que o Lula entrasse, né? E por isso que a bolsa caiu muito, ou seja, muita incerteza política. Também porque o Lula falava muita coisa nessa época aqui, né? Quando ele estava fazendo a campanha, que não tinha sido presidente ainda, que ele acabou não cumprindo depois, né? Ainda bem. E aí, o que acontece aqui? Quando chegou o Lula, a bolsa realmente teve uma disparada fenomenal aqui, né? A gente viu crescendo muito, até que veio a Dilma e acabou com a brincadeira. Temer recuperou, Bolsonaro está andando de lado, né? Posso dizer que a bolsa com Bolsonaro está andando de lado. Beleza, então aqui a gente já conseguiu ver aqui uma relação, não diria nem a relação, mas o que aconteceu com o índice Bovespa em cada presidente que passou. Agora vamos para frente aqui nos próximos gráficos para vocês entenderem, vamos aprofundar um pouco mais essa análise. Eu começo com um gráfico aqui, ó, do Terraço Econômico, muito legal essa correlação que eles fizeram, vou abrir aqui agora para ficar melhor. Essa correlação que eles fizeram. Eles compararam a relação do índice Bovespa com o índice de commodities em dólares. Gente, o que é uma commodity? Commodity é o produto que não tem valor agregado, né? Tipo o milho, o feijão, o arroz, o ferro, o próprio ouro, eu poderia dizer que é uma commodity, o petróleo.
todo produto que ele é extraído, e se eu fizer a extração desse produto, você também, qual é a diferença entre os dois produtos? A gente simplesmente vai conseguir vender esse produto. Se eu estou extraindo petróleo, você está extraindo petróleo, a gente vai conseguir vender esse produto de acordo com o valor de mercado, o valor da commodity. Por quê? Porque não existe diferença entre meu e o seu. É diferente se você é um arquiteto, por exemplo. Se você é um arquiteto, você vai projetar uma casa e vai ter outro arquiteto que vai projetar uma casa totalmente diferente de você. Então existe uma mão de obra e uma expertise ali que depende daquele profissional que está realizando aquele trabalho. Isso não é uma commodity, isso é um serviço exclusivo, um serviço que tem um valor agregado ali em cima. Agora, commodity, galera, é tudo igual, né? Então, a commodity, ela trabalha com um preço internacional, eu vou dizer. A commodity, ela varia o preço no mundo todo. Se o feijão ficar caro aqui no Brasil, vai ficar caro nos Estados Unidos, vai ficar caro na Europa, vai ficar caro em qualquer lugar do mundo, porque o feijão é uma commodity e todo mundo depende do preço da commodity para consumir esse alimento aí, tá? E a maior parte do insumo das empresas, ou seja, do custo que as empresas têm para produzir, para vender, depende das commodities, certo? E o que acontece aqui, ó? Quando a gente olha o ciclo da commodity com o Ibovespa, lembrando que não é a commodity que depende do Ibovespa, mas é o Ibovespa que depende da commodity, certo? Então, em azul e em vermelho aqui eu tenho o índice de commodity e veja que o índice Ibovespa praticamente segue colado com a commodity. Então, o que acontece? Em 2003, por exemplo, no período do governo Lula, que todo mundo diz, porque o Lula fez a bolsa subir. Eu não vejo que foi o Lula que fez a bolsa subir, mas foi a commodity. Porque a commodity em 2003 saiu desse patamar e foi lá em cima, justamente no período que o Lula estava no poder, certo? Então, não me interessa se você quer votar no Lula, quer votar no Bolsonaro, ou quer votar no Ciro, ou quer votar em quem você quiser. Isso não me interessa. Só que é importante você saber que não é só a relação com o presidente que faz a bolsa subir ou descer, mas tem várias outras coisas em jogo. Então, aqui eu vejo a commodity subindo e subiu também. Depois de 2010 para frente, a gente viu que as commodities pelo mundo foram caindo e a bolsa foi caindo também. Eu tenho esse gráfico aqui só até 2017. Seria legal, vou até ver se eu consigo encontrar para gravar um vídeo com esse gráfico atualizado aqui até hoje. Mas, por exemplo, agora a gente tem o preço da commodity aí dando uma pontada para cima, né? Teoricamente, a bolsa teria que estar subindo também para manter essa correlação aqui o mais próxima possível desse gráfico. Mas aqui tem um dado importantíssimo para a gente olhar. Correlação do Ibovespa com a commodity. Outra coisa que eu coloco aqui que é interessante, ó. Esse gráfico aqui eu tenho a rentabilidade anual média do índice Bovespa, tá? E aqui é legal que o gráfico traz uma comparação da Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Então as três primeiras barras que nós vamos ver no gráfico é Estados Unidos, né? Esses três índices aqui, média de bolsas americanas. Depois eu tenho um verdinho no meio que vai ser o Brasil. E depois vermelho, México. E os últimos quatro aqui, América do Sul. Argentina, Peru, Colômbia e Chile, tá? Vamos fazer uma comparação, porque aí tem uma outra coisa que eu coloco em jogo. Por que eu trouxe esse gráfico aqui? Porque muitas vezes as pessoas olham o que está acontecendo dentro do Brasil e acham que aquilo não tem relação nenhuma com o que está acontecendo no mundo. Mas tem, e eu posso ver aqui. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma economia bombando aqui no Brasil, será que não é uma onda que eu estou indo na mesma correnteza do globo? Se eu tenho o globo nadando para um lado, crescimento econômico, e o Brasil está decrescendo, isso é péssimo, certo? Agora, se eu estou crescendo junto, eu posso estar indo na onda. Se eu tenho o Brasil crescendo e o resto do mundo declinando, isso é excelente. Isso é excelente, certo? Por quê? Porque eu estou conseguindo, mesmo num cenário mundial difícil, dentro do nosso país, a gente consegue se destacar. Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação mundial para entender também essa relação aí com o Ibovespa. E esse gráfico ajuda
a gente enxergar isso aqui olhando somente para o índice Bovespa. Então eu tenho aqui, ó, no governo FHC, o que aconteceu? Estados Unidos estava bombando. Os 3 gráficos primeiros aqui, ó, Estados Unidos. Já o Brasil cresceu média de 1,7%. O Brasil, quando eu falo o índice Bovespa, o índice Bovespa cresceu média de 1,7% ao ano durante o período do FHC 1, primeiro mandato, certo? Depois, os índices da América, do México aqui, o roxinho, lembram? E os 3 últimos aqui, que é a América do Sul, Chile, Argentina, Peru, tem Colômbia também, né? Não, o vermelho é o México. Esses 4 aqui, América do Sul, todos indo para baixo. Então o Brasil ficou no meio termo, certo? Aqui na América do Sul, todo mundo indo para baixo, mas o Brasil se destacou nessa época aqui, conseguiu manter o índice Bovespa, mas ficou atrás dos Estados Unidos. Beleza, esse primeiro aqui para vocês entenderem melhor. Agora vamos lá. Segundo período do FHC, a coisa estava feia nos Estados Unidos, mas ele conseguiu entregar no Ibovespa 4,5% de crescimento, acima da média da América do Sul. Depois chegou o Lula. Com o Lula nós tivemos Estados Unidos, estava crescendo isso aqui, a bolsa lá, mas o Lula conseguiu entregar 33% de crescimento no índice Bovespa no ano dele, só que foi um pouco abaixo, ou diria na média mais ou menos ali, né, o que dá para ver aqui, da América do Sul, certo? Que até teve os 2 países aqui cresceram bem mais os seus índices das bolsas de valores. Depois Lula de novo, Estados Unidos estava indo para baixo, Lula conseguiu entregar 6,4% na média ali da América do Sul, certo? Chegou a Dilma, Estados Unidos para cima, Dilma conseguiu fazer com que a bolsa de valores no Brasil perdesse 13,4% ao ano, abaixo, inclusive, da média da América do Sul, que estava perdendo também, mas não estava perdendo tanto quanto no Brasil. Dilma de novo, Estados Unidos crescendo, Dilma negativo, somente teve o país aqui, esse azul é a Colômbia, somente a Colômbia perdeu para o Brasil nesse período. Chegou o Temer, Temer bateu o recorde, Estados Unidos crescendo abaixo do Brasil, o Brasil entregou 16,3%, depois veio os outros países aqui, né, o Brasil todo ganhou de todos eles aqui, bateu o recorde. E por fim chegou Bolsonaro, eu tenho até 2021, nesse gráfico aqui, eu vejo que os 3 principais índices dos Estados Unidos, para cima, certo? E no governo Bolsonaro a gente conseguiu ter 8,2% até o momento que foi feito esse gráfico aqui, em 2021, certo? 8,2% de crescimento, que foi também bem acima dos países da América do Sul, inclusive acima do México, tá? Então, aqui eu tenho uma comparação e eu vejo que tem uns presidentes que conseguiram entregar um pouquinho acima da média, um pouquinho acima da baixa, um pouquinho abaixo da média. Agora, o que é importante aqui? Quando eu olho esse gráfico aqui, começando por aqui, eu olho aqui, num primeiro momento eu tenho a visão que todo resultado depende do presidente. Se eu continuar a análise como eu continuei aqui, eu vejo que não é bem assim. Por quê? Começo por aqui. Depende também da commodity. O que faz o preço da commodity subir e descer no mundo inteiro? O presidente do Brasil? Não. A gente tem poder no preço da commodity, a gente interfere porque a gente é muito forte em algumas commodities, mas não ao ponto de a gente ditar para que lado está indo o preço. Beleza? Então isso aqui interfere. Isso aqui já tira um pouco o peso do presidente em relação ao índice Bovespa. Outra coisa, isso aqui, a economia mundial, as bolsas mundiais estão como? Os mercados concorrem entre si. Então, quando a gente consegue se destacar de uma bolsa mundial, é excelente. Se o mundo todo está subindo, eu subo aqui, mas eu não consigo nem acompanhar a bolsa mundial, eu estou ficando para trás, né? Então, significa que o mundo todo não está achando o meu país interessante, os investimentos aqui no meu país interessante. Beleza? Por fim, galera, eu mostro um gráfico aqui para vocês, que é esse aqui, ó, que acaba com toda a brincadeira aqui. Esse aqui é um gráfico que foi tirado lá do site... Alguém montou esse gráfico aqui com dados extraídos do site Oceans 14. Lá no site Oceans 14 tem... aqui, ó, Oceans Index. Nunca deram prejuízo. São as empresas negociadas no Brasil que nunca deram prejuízo. Imagina a gente pegar o índice Bovespa e tira ali, ó, uma por uma que deu algum prejuízo na história. Essa eu não quero, não compõe, não compõe, não compõe. Como que ficaria o índice? Ficaria assim, ó. Então, em preto aqui, eu tenho o índice Bovespa como ele é,
com as empresas boas e com as tranqueiras que estão lá dentro, que inclusive de 2006, se eu for pegar de 2006 para 2018, não é um período muito longo, mas dá para fazer uma análise legal aqui, 12 anos. Nesses 12 anos, ele perdeu para o CDI, teria perdido para o CDI, o índice Bovespa. Porém, se você tivesse investido somente em empresas que dão lucro, essa aqui seria a linha do seu patrimônio, essa linha verde, se tivesse como a gente investir nesse índice de empresas que só dão lucro. E por que isso aqui é mais importante? Porque o que eu sempre falo para vocês na estratégia Quintas Pratas, galera? Não quero saber de empresa tranqueira, empresa endividada, recuperação judicial, empresa que dá prejuízo. O nosso negócio aqui é fazer uma seleção de empresas que têm um bom histórico de lucro e que tudo indica que nos próximos anos elas vão continuar dando lucro. Por quê? Porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o meu objetivo é olhar para trás e dizer, olha, eu estou 20 anos com essas empresas em carteira e essas empresas nunca deram lucro. Se nunca deram lucro, o que provavelmente eu vou ver na minha carteira é algo parecido com esse gráfico verde aqui. Quando eu somo, aqui eu estou somando valorização do ativo e dividendo reinvestido. Sempre que vocês olhem um gráfico Bovespa, Ibovespa, né, está considerando isso, tá? Valorização do ativo e dividendos reinvestidos. Beleza, galera? Então, tá aí. Eu espero que essa aula tenha ajudado aí você a tomar decisões melhores, a entender o como, para nós investidores, meio que dane-se o presidente do país, porque a gente não depende do presidente do país exclusivamente para ter bom resultado nos nossos investimentos. A gente depende muito mais de economia mundial, de ciclo de commodities e, acima de qualquer coisa, a gente depende muito de fazer uma boa seleção de empresas, porque não interessa o tamanho da crise, o cenário catastrófico que esteja, você sempre vai encontrar um punhado de bons negócios para colocar o seu dinheiro. E essa é a nossa tese aqui. A gente sempre está procurando aonde está esse punhado de bons negócios e é lá que o nosso dinheiro vai estar. Por quê? Presidente que vai entrar, ciclo da commodity, direção da economia, nada disso está no meu controle. Agora, escolher um bom punhado de empresas para investir com qualidade, que nunca deram prejuízo, que continuam dando lucro, pagando dividendo, isso está sobre o meu controle. Eu que decido onde eu vou colocar o meu dinheiro. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!